Opa, aqui é o Daniel Geraldini, seja muito bem-vindo à terceira aula do Construindo o Valor Futuro. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não sabe o que está acontecendo, eu estou gravando aqui uma sequência de 4 aulas que funciona como aquecimento para o meu curso principal, O Valor Futuro. E se você ainda não assistiu todas as aulas anteriores, é muito importante que você pause esse vídeo agora e vai lá assistir a aula 1 e a aula 2. Existe uma sequência lógica que a gente está construindo aqui. E na última aula, eu fui te mostrar a caixa de ferramentas contendo os conhecimentos necessários para você começar a fazer os ajustes na sua vida financeira, para alcançar seus sonhos, seus objetivos, tudo isso tendo saúde financeira. E a saúde financeira, na minha visão, é quando você tem liberdade financeira para aproveitar o presente na sua plenitude e ao mesmo tempo você não está abrindo mão do seu futuro, vivendo inconsequentemente. Não, o seu futuro lá na frente, ele está sendo garantido e vai ser tranquilo e seguro. Beleza, mas na aula de ontem, enquanto eu te mostrava a caixa de ferramentas para fazer esses ajustes, eu te disse que não adiantava você apenas ter aquelas 2 primeiras ferramentas, porque existem ainda 2 grandes obstáculos e para vencer esses 2 grandes obstáculos, a gente precisa de 2 novas ferramentas. Eu estou descrevendo aqui para você o meu método que é dividido em 4 etapas. E como eu disse ontem, são 4 grandes pilares que vão balizar todas as suas decisões financeiras. O meu método dividido em 4 etapas é: primeiro a gente organiza a casa, em segundo lugar nós construímos a nossa reserva para emergências e oportunidades. E agora a gente vai falar sobre a segunda parte, que é a proteção, o que significa isso e contra o que nós estamos nos protegendo, e também sobre investir bem e como a gente investe bem o nosso dinheiro. Agora, vamos focar na proteção, e é muito importante que você entenda contra o que você está se protegendo. E esse aqui talvez seja o nosso maior obstáculo na hora de enriquecer, na hora de poupar, na hora de guardar para o futuro. Eu estou falando aqui da inflação. O conceito técnico de inflação é o aumento generalizado dos preços que compromete o poder de compra da moeda. Isso significa que os preços ficam cada vez mais altos e o nosso poder de compra não acompanha essa subida dos preços. A gente está experimentando hoje esse efeito e talvez isso aqui fique mais claro em 2 lugares. O primeiro lugar é na bomba de combustível. Você pode ter reparado como os preços dos combustíveis estão subindo. Eu não quero entrar aqui nos motivos pelos quais o preço do combustível está subindo. Mas você consegue reparar que quando o preço do combustível sobe, a gente fica mais pobre, a gente não tem tanto dinheiro assim, ou os nossos rendimentos não subiram na medida em que o preço dos combustíveis subiu? Um outro lugar que é muito comum da gente acompanhar a inflação é também no supermercado. A compra do supermercado fica cada vez mais cara. O preço da carne fica mais caro, o preço dos itens de limpeza ficam mais caros. Então, a conta do supermercado fica mais cara, enquanto muitas vezes o nosso rendimento não acompanha a valorização do supermercado. E essa disparidade a gente chama de inflação. Existe um outro lugar na nossa sociedade atual que a gente consegue perceber a inflação, que é no preço dos carros usados, carros seminovos. Não sei se você tem familiaridade com esse mercado, mas os carros seminovos estão ficando muito mais caros. Vou dar um exemplo pessoal para você. Eu comprei o meu carro em setembro do ano passado. Então tem um pouquinho mais de um ano que eu tenho um carro. Eu comprei esse carro seminovo, ele já era usado quando eu comprei. E agora, se eu decidir vender meu carro hoje, eu consigo vender o meu carro hoje por 15 mil reais a mais do que eu comprei lá no passado. Quer dizer, meu carro teve uma valorização de 15 mil reais. Mas ao mesmo tempo, se eu vendesse meu carro e fazer esse trade, né? Eu comprei um carro barato, agora eu posso vender esse carro mais caro, eu tenho 15 mil reais a mais, eu não consigo repor esse ativo. Isso significa que eu não consigo comprar um carro similar ao que eu tenho hoje com essa diferença, porque a gente está experimentando a inflação, a gente está experimentando a corrosão do poder de compra. Claro que esse não é feito somente dentro da nossa economia nacional. Todas as economias experimentam isso. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, existe uma linha de pensamento econômico que diz que, na verdade, a inflação é uma consequência. Não é ela que causa o aumento dos preços. O aumento dos preços é uma consequência de um movimento anterior, e esse movimento anterior é o aumento da disponibilidade monetária. Tudo isso aqui vai ficar mais claro lá dentro do meu curso principal, O Valor Futuro. Mas essa linha de pensamento diz que
Na medida em que os políticos criam benefícios, criam incentivos, aumentam impostos, aumentam endividamento, aumentam a disponibilidade de moeda dentro de uma economia, isso faz com que a moeda que está em circulação se desvalorize e então a gente perde poder de compra. Para entender isso aqui, imagine o seguinte cenário hipotético. Imagine que venham todas as autoridades econômicas do nosso país. O presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Banco Central, o ministro da Economia. E esse pessoal, em uma coletiva de imprensa, fala o seguinte: olha, a partir de hoje a gente vai mudar a nossa moeda. Você vai adicionar um zero em todas as cédulas que estão em circulação. Então eles vão falar nessa coletiva de imprensa que a nota de R$10 agora passa a valer R$100, a nota de R$20 agora passa a valer R$200, a nota de 50 passa a valer 500 e a nota de 100 passa a valer 1.000. Quer dizer, você vai pegar todas as cédulas que estão em circulação e é para alterar o valor nominal dessas cédulas. É para você adicionar um zero no final de cada uma das cédulas. O efeito prático disso no seu bolso é que você vai ficar 10 vezes mais rico, você vai ter um poder de compra 10 vezes maior do que o do dia anterior, o seu patrimônio vai ter aumentado em 10 vezes? Não, claro que não. A única coisa que está acontecendo aqui é uma mudança nominal do valor da nota. Apenas uma coisa que se chamava 10 passou a se chamar 100, mas não teve um aumento de riqueza, não teve um aumento de produtividade. E na verdade, o que os estudos econômicos dizem é que quando a gente faz isso, quando a gente imprime mais dinheiro, o que acontece é o efeito contrário do esperado. Ao invés de existir um enriquecimento da população, existe o empobrecimento por meio da perda do poder de compra. E agora, olhando especificamente para a nossa moeda, olhando especificamente para o real brasileiro. O real brasileiro é a nossa 12ª tentativa de moeda. Desde que a gente foi descoberto lá pelos portugueses, é a nossa 12ª moeda. E o real brasileiro foi criado em 1994 e desde lá até hoje a gente perdeu mais de 85% do poder de compra. Eu estou pegando a variação do IPCA nesse período, de 1994 até agora. Isso quer dizer que uma nota de R$100 lá na sua criação vale hoje um pouquinho menos de R$15. Eu estou mostrando aqui como a gente tem perdido o nosso poder de compra. Uma característica fundamental de uma moeda é a preservação da reserva de valor. Isso significa que você pode enriquecer simplesmente pelo fato de acumular aquelas cédulas, aquele ativo. Mas isso não acontece no real brasileiro por causa desse grande monstro que a gente convive, que é a inflação. Inclusive, esses dias eu estava mexendo no TikTok e me deparei com um vídeo de uma moça ensinando como guardar dinheiro para atingir seus objetivos. Essa moça montava um caderno e falava que você tinha que colocar metas diárias e você tinha que guardar o dinheiro fisicamente dentro de uma caixa. Você faz apenas um pequeno furo na caixa para que o dinheiro só entre e ao final do período, se você tiver cumprido todo aquele plano, você vai ter atingido seu objetivo. Mas o que essa moça se esqueceu é que existe um monstro trabalhando contra esse tipo de acúmulo. E esse monstro é a inflação. Toda vez que você deixa o seu dinheiro guardado debaixo de um colchão ou dentro de uma caixa, você está perdendo um pouquinho de poder de compra. A inflação é uma coisa terrível. Então, para você ter uma ideia do que eu estou falando, nos últimos 12 meses, a gente perdeu alguma coisa parecida com 10% do poder de compra. O IPCA, que é medido pelo governo, pelo IBGE, variou 10%. Significa que, em média, as coisas ficaram mais caras 10%. Significa que, em média, você consegue comprar 10% menos coisas com o seu mesmo dinheiro. Então você consegue perceber o problema que é decidir guardar para o seu futuro usando estritamente essa moeda? O real brasileiro não tem vencido o tempo. O tempo tem agido de maneira muito negativa na nossa moeda. E se a gente está construindo um plano para a gente ter um futuro seguro, para a gente ter saúde financeira, para chegar lá na frente de maneira tranquila, não me parece ser uma boa estratégia fazer isso usando estritamente o real brasileiro. Então, qual é a solução? Bem, a solução detalhada para isso está lá dentro do curso, o Valor Futuro. Mas a solução é que a gente tem que adicionar ativos dentro do nosso portfólio de investimentos que sejam denominados em moeda mais forte. A gente faz isso, por exemplo, investindo em coisas que são cotadas em dólar americano. O dólar americano, por sua vez,
apesar de sofrer com a inflação, apesar de ter movimentos inflacionários também, é muito diferente do real brasileiro. O dólar é reserva de valor de muitos países, inclusive o Brasil. O Banco Central tem lá dentro dos seus cofres muitos dólares americanos, porque isso segura a nossa economia. A gente deveria repetir esse mesmo comportamento e investir em dólar também. Ah, Daniel, mas eu preciso ter muito dinheiro. Ou, Daniel, presta atenção no que você está falando. Eu nasci no Brasil. Como que eu vou investir em dólar? Não é difícil investir em dólar e você também não precisa de muito dinheiro. Esse aqui é um ponto interessante, é para você perceber como o conhecimento pode desbloquear essas portas para você. Por menos de R$ 300 por mês, você já consegue ter um ativo altamente rentável nominado em dólar. Já é muito melhor que praticamente todos os ativos oferecidos aqui no Brasil para você investir. Isso aqui é para te mostrar como esse tipo de investimento é acessível. Você já consegue desbloquear essa barreira de entrada. É importante que você não tenha grandes objeções ao que eu estou falando. Tudo que eu estou apresentando aqui é altamente prático. Agora então que nós vimos a terceira etapa do meu método, que é a proteção, a gente pode falar sobre a quarta etapa, que é investir bem o nosso dinheiro. E aqui, o nosso grande obstáculo que essa etapa vence são os ciclos de mercado. Eu disse para você ontem que nós estamos inseridos numa economia que é cíclica. Isso significa que nós temos momentos de alta e momentos de baixa, e a economia funciona desse jeito. A gente teve uma grande crise internacional em 2008, depois a gente teve uma grande crise, mas dessa vez por um período mais breve, em 2020. O mercado funciona dessa maneira, existem momentos de alta, momentos de baixa. Mas mais inteligente que você perceber o mercado funcionando de maneira cíclica é você perceber que um movimento causa o próximo. E com isso, eu gosto sempre de afirmar que, apesar da gente estar investindo para o longo prazo, mirando lá na frente, preocupando com a nossa aposentadoria lá no futuro, o longo prazo, na verdade, é um somatório de curtos prazos. Então, quando a gente trabalha com o tempo a nosso favor, isso quer dizer que eu sou jovem hoje, estou investindo lá para frente, eu tenho muito tempo para que os juros compostos trabalhem ao meu favor. Apesar de eu ter o tempo a meu favor, eu não posso colocar na minha carteira ativos que se valorizam ao longo do tempo. Eu não posso colocar somente esse tipo de ativo que se valoriza ao longo do tempo. Porque, por exemplo, pega ações de empresas. Historicamente, investir em ações de empresas tem um retorno muito bom. Quando você investe na bolsa, principalmente na bolsa de mercados vencedores, como é o mercado americano, historicamente, ao longo de longos prazos, você ganha dinheiro. É só você observar esse gráfico que eu estou colocando aqui na tela. Ao longo de muitos anos, a tendência é sempre positiva. Mas o que acontece nos prazos intermediários? E o que acontece nos curtos prazos? Nos curtos prazos, a economia é cíclica e nos curtos prazos existe oscilação. Então, se você não investe bem, pode ser que você se veja obrigado a fazer o resgate da sua aplicação num momento ruim. Porque se você está investindo lá para o futuro, lá para a sua aposentadoria, o que garante que lá na hora que você for precisar desse dinheiro, o mercado não vai estar passando por um momento ruim e você vai ter que fazer o resgate da sua aplicação num momento ruim? Então, por causa disso, na minha filosofia de investimento, investir bem significa praticar duas coisas: diversificação e alocação. Diversificação é quando você investe em vários lugares dentro da mesma classe de ativos, e alocação é quando você escolhe classes de ativos diferentes. Então, por exemplo, eu vou colocar dentro da minha carteira ações de empresas. Não é prudente você escolher uma ou duas ações de empresas exclusivamente para colocar dentro da sua carteira. Você não consegue acertar a agulha no palheiro, não é tão fácil assim. Da mesma maneira, não é tão prudente assim colocar somente ações de empresas dentro do seu portfólio, porque existem momentos em que as ações estão bem e existem momentos que as ações estão ruins, enquanto outros ativos estão performando bem. Então é interessante colocar, por exemplo, metais preciosos para balancear o risco da sua carteira. É interessante, talvez, colocar uma pequena porção de criptoativos dentro da sua carteira, quem sabe, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, talvez isso seja um bom balanceamento de risco. Mas é importante que você invista com sabedoria. Isso significa ter diversificação e alocação. Bem, eu espero que você tenha percebido ao longo dessas aulas que cuidar bem do seu dinheiro não é um bicho de sete cabeças. Cuidar bem do seu dinheiro não pode ser uma coisa complicada e não pode te exigir um grande investimento de tempo. Na verdade, eu acredito que se você seguir o meu método direitinho,
fazer os ajustes iniciais, ajustar a casa, organizar as principais decisões, você não pode gastar mais do que 30 minutos por mês cuidando do seu dinheiro. Isso aqui tem que acontecer de maneira automática, porque se você precisa de mais de 30 minutos por mês para cuidar do seu dinheiro, para investir seu dinheiro, para olhar para sua carteira, para se preocupar com o seu futuro, muito provavelmente você não vai fazer. Se custa mais do que 30 minutos por mês, você desiste disso. Então é exatamente por causa disso que eu montei o meu curso principal, o Valor Futuro. O Valor Futuro, ele reúne todos esses conhecimentos que são relevantes, que são importantes, de maneira enxuta. Você precisa de aprender isso para então colocar na prática. Mas é importante que você perceba também que eu não estou oferecendo nada mágico, não é nada rápido. Apesar de você, lá na frente, gastar pouco tempo com isso, você precisa ainda de conhecimento, dedicação, compromisso, e é só você que pode fazer essas coisas. O curso não pode fazer nada por você. Quem vai fazer essas coisas é estritamente você. Eu te apresento a maneira, eu te apresento o conhecimento, eu te mostro o meu método, mas quem vai colocar esse método em prática é estritamente você. E é exatamente isso que eu vou te mostrar na aula de amanhã. Eu vou te mostrar o que é o curso, o Valor Futuro, vou mostrar quais são os conhecimentos que você vai adquirir lá dentro, como é que funciona o curso, os detalhes de preço, o que você recebe de bônus, mas tudo isso é assunto para a aula de amanhã. Bem, eu espero que você tenha compreendido as 4 etapas do meu método, espero seu comentário aqui embaixo e até a aula de amanhã.